Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Estamos em Esdras 10, terminando mais um livro da Bíblia, e eu quero convidar você a ficar comigo até o final e compartilhar esta mensagem e dar também o teu like para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas e assim expandirmos o reino de Deus. Inscreva-se também neste canal e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Esdras, capítulo 10, verso 1 e verso de número 2, que nos diz assim: E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. E então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elam, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Esdras 10, queridos, nos mostra o desfecho da questão dos casamentos mistos, levantada no capítulo anterior, como vimos. Esdras prossegue lamentando e chorando diante do povo. A atitude dele é tão sincera que o povo, ao ver o seu líder exemplar, estimado naquela situação, garante a ele o apoio à sua decisão. Embora Esdras estivesse investido de grande autoridade, empregava comedidamente e influenciava o povo mediante o exemplo. E neste ponto, uma pessoa se mostra fundamental aqui. Secanias, ele era mais próximo do povo que Esdras e garantiu que era possível resolver o problema. Eles só precisavam de um plano e tempo. Veja, a comissão então concluiu os trabalhos em 3 meses, descobrindo que há cerca de 110 eram culpados por se casarem com pessoas pagãs. A primeira lista contém o nome dos filhos dos sacerdotes que estavam envolvidos no delito. Depois vem a lista dos levitas e, finalmente, a lista dos demais israelitas. Essa ordem, queridos, que foi posta aqui, e a gente pode acompanhar nos versos 25 até o 43, esta ordem valoriza a responsabilidade e a proximidade do templo e enfatiza a preocupação quanto à santidade e à continuidade dos trabalhos, pois a comunidade pós-exílica, aqueles que deveriam saber mais, são destacados no início da lista, considerando especialmente as regras específicas para os casamentos dos sacerdotes, pois Levíticos 21:14 estavam registrados na lei. O plano decidido foi o seguinte: separarem-se dos povos vizinhos das suas mulheres estrangeiras. Ou seja, a ordem era que eles deveriam entregar a carta de divórcio e mandar as suas mulheres e filhos embora. Para alguns estudiosos, a maioria das mulheres despedidas não seriam esposas, mas sim concubinas. Então, com um aperto de mão, como no verso 19 nós vimos, deram sua promessa, deram a sua palavra. Isto era um gesto oriental para selar a promessa. Queridos, este texto pode ser mal interpretado se o contexto não for levado em conta.
Perceba que eles estavam em um período de reforma radical, depois de viver 70 anos como escravos. Séculos de experiência ensinaram os israelitas que qualquer conformidade com o mundo pagão em redor ameaçava trazer a idolatria, a apostasia e a maldição. O povo temia e tremia por causa da gravidade dos acontecimentos e por causa das chuvas. O povo estava temendo a maldição e o desfavor de Deus. Em Jerusalém, de vez em quando, chega a nevar no mês de dezembro. E o 9º mês que aparece aqui, que é entre novembro e dezembro, é os das chuvas em pleno inverno. Então, o povo estava temendo. E agora se achega diante de Deus. O trauma, queridos, do cativeiro era imenso. Portanto, o que fosse necessário fazer para não viver novamente aquilo, eles fariam. Alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres. E isto foi mencionado também para mostrar como essa separação foi cabal. Foi algo muito difícil, doloroso, o que aconteceu ali realmente marcou aquele tempo, sendo muito mais dolorosa do que se não houvesse filhos, aquela separação. Sem dúvida fez-se provisão àquelas mulheres, não a despediram vazia, mas sem dúvida fez-se provisão daquelas pelas mulheres e crianças repudiadas de acordo com os meios e circunstâncias dos maridos. Veja que há também uma comparação com Neemias 10, 30 e ainda Neemias 13, 23, mostra que o mal não foi permanentemente eliminado. A longa associação com vizinhos pagãos tornou esta separação definida como uma coisa difícil de entender para os judeus menos instruídos, queridos. Era realmente uma situação muito difícil. Mas Esdras era um homem de Deus para aquela hora, pelo menos para aquela geração, a fim de que o testemunho da nação fosse preservado para o cabal cumprimento dos propósitos divinos. Mas, queridos, dada essas informações e esses relatos, duas coisas precisam ser destacadas aqui. Primeiro, o verdadeiro arrependimento não termina com palavras de confissão. Isso seria mera confissão de lábios. O verdadeiro arrependimento deve levar a um comportamento corrigido e atitudes de mudança. Segundo, obviamente que a questão do divórcio não é a vontade de Deus. Então, eu quero destacar esses dois pontos aqui nesta mensagem. Primeiro, o verdadeiro arrependimento. Segundo, obviamente que a questão do divórcio não era a vontade de Deus. Há uma regra no Novo Testamento, e esta é: aos outros eu mesmo digo isto. Olha o que Paulo está dizendo no capítulo 7 de 1 Corinto. E aos outros mesmo digo isto, não o Senhor. E se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dela. Veja o que nos aconselha a palavra de Deus.
E ainda prossegue dizendo: todavia, se o descrente separar-se, verso de número 15, se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Portanto, queridos, a atitude de Esdras e do povo naquele momento foi coerente com o contexto vivido por eles. Um momento único na história, triste, difícil de se resolver, mas único na história, cuja atitude dificilmente se repete nos nossos dias. Vamos orar, irmãos, e fazer tudo na vontade de Deus e da sua palavra. Vamos orar, porque orando a Deus e buscando a direção de Deus, então veremos a sua vontade cumprida na nossa vida. Vamos orar nesta manhã. Vamos orar para que Deus dê a nós, servos de Deus, casamentos dirigidos pelo Senhor, conforme a palavra de Deus, para que vivamos o propósito de Deus e a sua vontade. Veja que coisa terrível estamos narrando aqui nesta manhã. Situações que podiam corromper completamente aquele povo e afastá-los da presença de Deus e da bênção do Senhor. E quando nós olhamos para a história de Salomão, nós vemos isto acontecer na vida de um homem que foi tão sábio, tão rico, tão poderoso, que provou do favor de Deus, mas o seu coração foi corrompido por causa das suas muitas mulheres que não serviam a Deus. Fica aqui o alerta, que possamos viver conforme a palavra de Deus e a sua vontade. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai, eu te oro nesta manhã, para que, ó Deus, ó Deus querido, ensinamento da tua palavra seja proveitoso para nós, para nos despertar, para que possamos entender a gravidade, ó Deus querido, de olharmos, ó Deus, para a tua palavra e de vivermos conforme teus ensinamentos. Ó Pai, livra-nos, Senhor, de fazer a nossa própria vontade, que possamos, ó Deus, examinar as Escrituras, ó Deus, porque a tua palavra nos diz que nelas cuidamos ter a vida eterna. Então, ó Senhor, que nós possamos nesta manhã entender, ó Deus, os teus planos e a tua vontade. Fica conosco, Senhor. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui pedindo a você que compartilhe esta mensagem, dê o teu like e se inscreva no canal se porventura você ainda não é inscrito. Eu vou terminando assim. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.